Olá, conservadores! Meu nome é José Augusto Oliveira e eu sou um conservador. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos no capítulo 1 do livro Como Ser um Conservador, de Roger Scruton, e hoje falaremos do capítulo 1, parte D. Enquanto isso, vai clicando no joinha, e se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no canal clicando nessa imagem verde e amarela em um dos cantos do vídeo aqui embaixo, ou clicando em inscrever-se. Compartilhe esse vídeo também com seus amigos. Me aguarde só um pouquinho que retorno após a vinheta. Por conta dos horrores da guerra, da perseguição étnica e religiosa em várias partes do planeta, milhões de pessoas são forçadas a deixar sua terra natal para buscar abrigo em terras estrangeiras. Por esse motivo, elas recebem o nome de refugiadas. Segundo o levantamento mais recente, de 18 de junho de 2018, publicado pela The UN Refugee Agency, Agência de Refugiados das Nações Unidas, até o final de 2017, o número de refugiados alcançou um novo recorde, 68 milhões e 500 mil pessoas, 2 milhões e 900 mil a mais do que o ano de 2016. Os países em desenvolvimento são os mais afetados com esse fenômeno. Enquanto a ONU recomenda a adoção de medidas cada vez mais acolhedoras para lidar com o fluxo de imigração forçada, como a abertura das fronteiras através de compromissos firmados entre as nações, uma outra preocupação tem sido levantada. Alguns entendem que as fronteiras nacionais devem ser preservadas e que a imigração em massa, sem o mínimo de controle em qualquer país, põe em risco a segurança e a soberania nacionais. Cada país deve ter o seu próprio critério para lidar com os problemas dos refugiados, estando livre para selecionar aqueles que devem ou não avançar em suas fronteiras, em oposição a qualquer tipo de pressão dos organismos internacionais. Essa resposta conservadora ao problema dos refugiados contraria a tendência internacional, que vê como racismo ou xenofobia qualquer outra forma de pensar que não seja aquela imposta para todos os países, a qual não leva em consideração as profundas mudanças a que cada nação ficará sujeita após uma forte onda imigratória, a saber, a ampliação da assistência social dos cidadãos para os não cidadãos, acarretando em altos custos operacionais, o aumento do desemprego, da pobreza, da violência e a possível penetração de grupos terroristas. Abrir as fronteiras nacionais requer prudência e uma análise mais demorada sobre tal assunto. Essa visão é responsável e não pode ser considerada de forma alguma como racista. Responsabilidade e preconceito são coisas completamente diferentes. E por falar em responsabilidade, é ela que, no regime democrático, obriga o governante a prestar conta dos seus atos àqueles que o elegeram. Mas não é assim com a União Europeia, pois mediante o trabalho de tribunais europeus e a configuração de sua legislação, essa instituição criou uma classe política que não é mais responsável pelo povo. O autor dá como exemplo dessa classe a baronesa britânica Ashton ap Holland, que nunca se candidatou a qualquer eleição na vida e ascendeu politicamente atuando em órgãos paraestatais por indicação do Partido Trabalhista e em organizações não governamentais de esquerda, até se tornar a encarregada responsável pelas relações internacionais. Em outras palavras, a ministra das Relações Exteriores do continente europeu. Ela atuou de 1º de dezembro de 2009 até 1º de novembro de 2014. A própria Comissão Europeia aprovou leis que não podem ser anuladas pelos parlamentos nacionais. Após discussões entre burocratas, a portas fechadas, que nunca precisam responder por suas ações.
na tentativa de se redigir uma Constituição para a Europa, esforço esse que produziu um documento muito extenso e ininteligível. Uma coisa ficou clara: o preâmbulo conseguiu excluir a religião cristã da ideia de Europa. Além de ampliar os poderes das instituições europeias, ao invés de impor-lhes limites. Isso tudo levou o autor a acreditar que o legado da Europa para o mundo, constituído em dois grandes bens, a democracia e o cristianismo, tem sofrido um ataque planejado para ser varrido de uma vez por todas. Com isso, a União Europeia continua seguindo com suas práticas sem prestar contas ao povo europeu. A civilização europeia, assim como seu legado para o mundo, depende da manutenção das suas fronteiras nacionais. Como a União Europeia conspira para a remoção das fronteiras, ela se torna uma ameaça à democracia na Europa. As fronteiras não surgem com o desenhar de linhas sobre o mapa. Elas surgem com o aparecimento das identidades nacionais, que por sua vez requerem que a obediência religiosa venha depois do afeto pela pátria, pelo território e por fixar uma comunidade. A democracia sempre correrá perigo quando as identidades são confessionais e não territoriais. É o caso do Islã, que põe a religião acima da nacionalidade como critério de filiação e, por conta disso, ameaça a ordem política. Portanto, por mais preciosas que sejam as fronteiras, ainda mais valiosa é a civilização que nos permitiu perceber as fronteiras nacionais. Essa civilização está fundada no cristianismo. Na tradição cristã, os principais atos de sacrifício são a confissão e o perdão. Aqueles que confessam sacrificam o orgulho, visto que aqueles que perdoam sacrificam o próprio ressentimento, renunciando pelo perdão algo que era caro aos seus corações. Confissão e perdão são atos que tornam possível a nossa civilização. A responsabilidade de um cargo público é apenas uma manifestação dessa herança cultural. E não devemos nos surpreender que essa seja a primeira coisa a desaparecer quando os utópicos e os planejadores assumirem o controle. Um governo responsável não surge por meio das eleições. Surge a partir do respeito à lei, do espírito público e de uma cultura de confissão. Se você gostou desse vídeo, clique no joinha. Se inscreva no canal clicando na imagem verde e amarela aqui embaixo em um dos cantos do vídeo ou clicando em inscrever-se. Ative o sininho para ser notificado e receber mais vídeos e compartilhe também com seus amigos. No próximo vídeo entraremos no capítulo 2. Obrigado por tudo e Deus abençoe.